Olá, seja bem-vindo ao nosso último vídeo da série PMI-ICP. E como não poderia deixar de ser, vamos fechar com chave de ouro, trazendo um assunto que acredito que agregará bastante valor para você. Esse é o nosso oitavo vídeo, trazendo pequenos trechos das aulas do curso para certificação de gestão de projetos ágeis, com mais um tópico relevante sobre os domínios do exame para o praticante certificado em métodos ágeis do PMI. Pensei em vários nomes para o mesmo tópico de hoje, como princípios de pensamento sistêmico, o diagrama de Stacey e o framework Kinevin, mas preferi este, porque nós precisamos de outra abordagem para gerenciamento de projetos. Afinal de contas, não temos o PMBOK há tanto tempo que é um guia de gerenciamento de projetos com uma documentação extensiva e detalhada sobre o assunto? A resposta é simples. Diferentes tipos de projetos requerem diferentes métodos. Deixa eu te perguntar, no seu dia a dia, como você resolve as questões, os seus problemas? Tudo da mesma forma? Com a mesma abordagem? Se você tiver uma apresentação para fazer, você não busca descobrir qual que é o público-alvo para saber a melhor maneira de comunicar? Inclusive, o PMBOK, na sua sexta edição, também traz conceitos de gerenciamento ágil de projetos, uma vez que tem sido utilizado de forma global. As abordagens que trago hoje, dentro do domínio de melhoria contínua, apontam para mudanças de práticas conforme o cenário de projetos. Vou abordar o diagrama de Stacey, que faz parte do conteúdo do exame, e o framework Kinevin, que não faz. Porém, no meu entendimento, eles são complementares, no sentido que eles ajudam a explicar um ao outro. Vamos falar agora sobre os princípios de pensamento sistêmico. Métodos ágeis não são uma bala de prata. Portanto, antes de mudarmos o processo, precisamos avaliar a complexidade do ambiente. Qual será o cenário para a construção da solução? Precisamos avaliar se é um ambiente simples, complicado, complexo ou caótico, sob a ótica de ao menos duas variáveis: requisitos e tecnologia. É da avaliação do nível de conhecimento versus tecnologia é que se determina a complexidade do ambiente. A abordagem seja tradicional, ágil ou híbrida, vai depender do ambiente. Embora possamos utilizar a abordagem ágil em qualquer cenário, trazendo maiores benefícios de colaboração, comunicação e visibilidade, projetos simples, identificados por um ambiente de requisitos e tecnologias conhecidas, funcionam muito bem usando uma abordagem tradicional. Ágil funciona muito bem em domínios complicados e complexos, onde o escopo do projeto deve evoluir e não há uma visão clara do produto final ou das expectativas do cliente no início. Assim como também não há uma certeza em como utilizar a tecnologia para alcançar os resultados. Em um ambiente caótico, também conhecido como anarquia, onde há incerteza de tecnologia e discordância de requisitos, não há metodologia que resolva. Algumas de suas complexidades devem ser resolvidas para que o trabalho possa progredir. O diagrama de Stacey mapeia tudo isso. O eixo vertical rastreia a complexidade dos requisitos e o eixo horizontal rastreia a complexidade da tecnologia. No ambiente simples, tudo é conhecido. No complicado, é mais conhecido do que desconhecido. Já no complexo, é mais desconhecido do que conhecido. E no caótico, muito pouco é conhecido. O ambiente mais recomendado para o ágil é o complexo, passando também pelo complicado e mantendo o tradicional waterfall no ambiente simples. Uma outra maneira de avaliar o cenário que nos encontramos é analisar as relações de causa e efeito da situação do nosso problema conforme o framework Kinevin.
o que nos ajudará na tomada de decisão da melhor abordagem de gerenciamento de projetos a ser utilizada. O gráfico do próximo slide ilustra o framework. Já os balõezinhos são nossas sugestões de abordagens para atingir os objetivos. O framework Cynefin, criado por Dave Snowden em 1999 na IBM, é uma estrutura conceitual usada para auxiliar na tomada de decisões. Cynefin é uma palavra galesa que significa habitat. E a pronúncia mais próxima em português seria Cynefin. Vamos construir o framework agora. O Cynefin é composto por 5 domínios para a tomada de decisão. O óbvio, anteriormente chamado de simples. O complicado, que juntos, o óbvio e o complicado, representam os sistemas ordenados, ou seja, os sistemas ordenados foram divididos nesses dois domínios. Agora, do lado esquerdo do gráfico, temos o domínio complexo, que representa os sistemas complexos, e o domínio caótico, representando os sistemas caóticos. E no centro, o domínio da desordem. Veja que ele não é uma matriz de categorização 2x2, que você encontra aí nos manuais de consultoria, mas sim um dispositivo de criação de sentimento precedido pelos dados. No domínio óbvio, originalmente denominado de simples, a relação entre causa e efeito existe e é previsível, determinada com antecedência e pode ser repetida quantas vezes for necessário. Neste caso, o modelo de decisão é sentir, no sentido de entender, categorizar e responder. Vemos o que está chegando, encaixamos previamente uma categoria e aplicamos as melhores práticas e procedimentos padrões. Vamos usar a seguinte metáfora como exemplo. Você planejou uma viagem internacional para visitar um amigo e a sua família em outro continente. E se baseou nas experiências de outros amigos que já fizeram esta viagem. Você determinou os dias de férias que passará lá, pesquisou os preços das passagens, calculou as reservas financeiras para a viagem, verificou a temperatura do lugar, a quantidade de roupas necessárias, quanto fará de compra, peso e quantidade de bagagens. Você ficará hospedado na casa do seu amigo, fará os passeios turísticos com ele, ficará de carona no veículo dele também e seu amigo servirá de guia turístico. Já no domínio complicado, também existe uma relação de causa e efeito. Há uma resposta certa, mas não é evidente. Então, eu tenho que implantar um método analítico. Consequentemente, então, o modelo de decisão é sentir, analisar e responder, com especialistas com experiência neste domínio para a tomada de decisão, aplicando boas práticas ao invés de melhores práticas, pois existem várias maneiras de se fazer as coisas. Continuando no nosso exemplo, quando você chega no destino, seu amigo lhe informa que as férias dele foram canceladas de última hora. Então você terá que adaptar seus planos para fazer os passeios turísticos, decidir se vai alugar carro ou não, onde será, como resolverá a questão do guia, e tudo dentro das suas reservas financeiras para a viagem. Então você senta com seu amigo e mais um outro amigo dele que mora há muito tempo lá, para analisarem quais as alternativas e escolher o que for mais adequado. No domínio complexo, não existe relação de causa e efeito. Só serão percebidas na retrospectiva, não antes. Aqui o desconhecido predomina sobre o conhecido. Neste caso, o modelo de decisão é sondar, sentir e responder, onde conduziremos experimentos com segurança, levantando fatos antes da tomada de decisão, visando minimizar a imprevisibilidade e, para isso, utilizaremos práticas emergentes. Agora, no nosso exemplo, durante sua viagem, você resolve fazer uma aventura de caça ao tesouro em uma ilha, onde você recebe apenas um mapa sem muitos detalhes.
que faz com que você se depare com rios, abismos e montanhas no trajeto até o tesouro que não estavam previstos. Em um domínio caótico, nenhuma relação de causa e efeito pode ser determinada. Se entrarmos deliberadamente, é para inovar. Mas se entrarmos sem querer, cairmos nessa situação acidentalmente, temos que estabilizar a situação rapidamente. Daí o modelo agir, sentir e responder. Qualquer prática para estabilizar a situação será totalmente nova. Primeiro estabiliza, paga o incêndio, estanca o sangramento e depois trabalha para mudar de domínio. Como exemplo, agora a Ilha do Tesouro pegou fogo no local onde você estava. E no espaço central, temos a desordem, onde não se sabe em qual domínio você se encontra. A saída é levantar o máximo possível de informações, decompor a situação em partes e atribuir cada uma a um dos 4 domínios. Agora eu vou fazer a relação do Cynefin com métodos ágeis, waterfall e híbrido. No cenário óbvio, sugerimos uma abordagem mais tradicional, com a maior parte do planejamento acontecendo no início e a execução ocorrendo uma única vez, num processo sequencial, waterfall. O que chamamos de abordagem preditiva, por exemplo, a fabricação de protótipo de uma bicicleta. Para o cenário complicado, podemos utilizar uma abordagem híbrida, combinando elementos ágeis e preditivos, como, por exemplo, estudo de viabilidade, aprovação, design e planejamento usando abordagem preditiva, seguido da análise, desenvolvimento, testes e demonstrações com ciclos curtos de melhoria contínua, que são as iterações ágeis e a integração e implantação de forma preditiva também. Este é um exemplo típico de Water Scrum Fall. Essa variação é um cenário comum, que não pode ser chamado de ágil, uma vez que não incorpora valores, princípios e mentalidades ágeis plenamente, nem de preditivo, pois essa mistura trata-se de uma abordagem híbrida. Por exemplo, a construção de um condomínio de prédios, concentrando os recursos na construção de cada edifício para entrega, acelerando o retorno sobre o investimento. Cada edifício poderia ter ciclos curtos de melhoria contínua, com inspeção e adaptação por apartamentos e andares, evitando problemas em todo o empreendimento. O planejamento e a entrega utilizam uma abordagem preditiva, com todo o processo de documentação necessário para a construção, habite-se e financiamento. No cenário complexo, podemos usar a abordagem híbrida como estratégia de transição para chegar na abordagem ágil como fim. Ao invés de virarmos toda a organização de um dia para o outro de preditivo para ágil, podemos fazer isso de uma forma gradual, conforme os riscos. Podemos começar com a abordagem ágil em projetos menores e menos arriscados, para adaptação da equipe e avançar gradativamente. Assim como também a combinação de práticas preditivas já utilizadas com práticas ágeis, por exemplo, usar iterações curtas, reuniões diárias em pé e retrospectivas ágeis. E outros aspectos, como estimativa inicial, atribuição de trabalho e acompanhamento de progresso, de forma preditiva, substituindo as técnicas preditivas pelas técnicas ágeis progressivamente até a transição total, como, por exemplo, uma empresa de comércio eletrônico. Ambientes caóticos, independente de abordagem, primeiro precisam estabilizar os problemas para depois estruturar um processo para progredir. Gostou do vídeo? Se sim, acione a mãozinha do gostei, compartilha. Obrigado por você ter me acompanhado nessa série. Se você não assistiu os 8 vídeos, aproveite para fazer isso. Desejo sucesso a você, que Deus te abençoe e que todo esse conteúdo disponibilizado possa ser tremendamente usado por você.
A Escola Canup é uma escola virtual. Aproveite então a oportunidade para fazer o curso completo à distância com preços 10 vezes menor do que um curso presencial e com conteúdo similar, sem deslocamento, com flexibilidade de horários e dispositivos. Navegue no site da canupinformática.com e aproveite o desconto de lançamento se ainda estiver ativo. Um abraço e te encontro no curso.